primeiro lugar, eu falo isso para tirar do centro da polêmica se alguém gosta ou não gosta do presidente. Só por isso. Não se trata de gostar ou não gostar do presidente. Se trata de gostar do Internacional. Amar o Internacional. Torcer para o Internacional. Por isso, eu separei, na minha primeira fala, para que isso fique para um momento adequado. E para que a gente possa tirar isso da frente agora e estarmos juntos pelo Inter. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos por aqui no canal. Peço para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like, deixar o teu comentário, mandar para todos os teus amigos e me seguir também no Instagram, @_o_Gabriel Camargo, conteúdo de Internacional todos os dias. O Inter que treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante, uma atividade que foi aberta para a imprensa no começo, foi possível ter uma noção do que pode acontecer no jogo contra o Galo, tá? O Vitão, que se recupera de uma lesão no joelho sofrida contra o Bahia, no joelho esquerdo, ele fez trabalhos específicos com bola, claro, separados do elenco, mas já tem uma movimentação um pouco mais leve do Vitão. A gente pode, sendo muito otimista, sonhar com o retorno do zagueiro colorado nesse jogo contra o Galo no próximo final de semana. O Alan Rodrigues, que também se recupera de lesão, ele tem uma lesão muscular na coxa direita, ele também fez trabalhos em separado, um trabalho com a preparação física do elenco. Pode ser que o Alan Rodrigues retorne também nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Um retorno garantido é do Bernabé e também do Alisson, né? O Bernabé titular, retorna de suspensão, e o volante Richard, recuperado de um problema no quadril, treinou normalmente, vira uma opção aí pro técnico Ramon Dias. Gente, após o treinamento, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O presidente, que começou fazendo um pequeno pronunciamento, disse que reconhece os erros, que a gestão teve erros na temporada, o planejamento teve que ser refeito após as duas últimas derrotas, que reconhece o momento ruim, mas pediu o apoio do torcedor, tá? Ele disse que não é o presidente que pede apoio, e sim o Internacional. Que não se trata de gostar ou não do presidente, como vocês viram no começo do conteúdo, um corte da entrevista. Não se trata de gostar ou não do presidente, e sim do Internacional. É aquilo que eu venho falando pra vocês, já falei aqui no meu canal, já falei no Instagram, já falei lá na Rádio Grenal, que não se trata do presidente, do treinador, dos jogadores, se trata do Inter. Esses caras, em algum momento, eles vão embora e o clube permanece, é o que eu sempre falo. E aí, nesse ponto, eu concordo com o presidente Alessandro Barcelos, tá? Ele não quis fazer avaliações individuais. O meu colega de Rádio Grenal, o Ale Dornelles, estava lá. Ele fez uma pergunta sobre a avaliação do departamento de futebol, né? Se o presidente faria alguma avaliação sobre o departamento de futebol. E ele disse que não é o momento, que vai fazer avaliação coletiva nesse momento. Avaliações individuais não vão ser feitas, e que se compromete a fazer isso no final do ano. Assim que o Inter resolver essa situação tão complicada na qual se meteu no Campeonato Brasileiro. E aí o presidente Alessandro Barcelos não quis fazer essa avaliação, pelo menos publicamente nesse momento, tá? O Barcelos, ele também foi perguntado sobre a presença do Bolívar. Lembrando que o Bolívar, que inclusive deu entrevista à Rádio Grenal ontem pela manhã, ele esteve no CT, acompanhou o treinamento junto com o D'Alessandro, junto com o José Olavo Bisol, e aí foi questionado pelo Marcelo Salzano, se não me engano, da Rádio Guaíba, sobre a presença do Bolívar. E ele disse que o Bolívar que partiu do Bolívar, que não foi nada combinado, que o Bolívar já não é a primeira vez que visita o CT, e que partiu dele, e que foi levar o apoio nesse momento tão complicado, né? Ele, como colorado, como ex-jogador, capitão e campeão pelo Internacional, tendo o apoio dele nesse momento é muito importante, mas que não teve nenhum tipo de combinado, nenhum tipo de convocação ao Bolívar, que partiu do próprio Bolívar fazer essa visita no CT, e que o Inter está aberto a receber ex-jogadores, ídolos, enfim. Foi o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Em relação aos salários, ele também foi questionado pelo Marcelo Salzano. Ele disse que não tem nada atrasado, tá? Que desde o começo do ano, tudo que estava acordado, tudo que foi compactuado com os jogadores foi cumprido, e assim permanece até este momento.
Então não tem nada de salário atrasado, pelo que disse o presidente, não tem também direito de imagem atrasado. Foi a fala, pelo menos a fonte oficial, né? Quando a gente tem uma entrevista coletiva, a gente chama de fonte oficial, dito pelo próprio presidente, o mandatário maior do clube, o Alessandro Barcelos. Sobre o anímico do grupo, ele relatou que isso foi constatado pela comissão, foi constatado pela diretoria e que é algo a ser tratado internamente, que a entrevista do Ramon Dias e do Emiliano Dias não foi feita como uma crítica aos jogadores, mas sim uma constatação do ambiente, de como está o vestiário nesse momento, tá? Então, ele falou que o fator anímico é evidente que precisa ser melhorado, mas que a entrevista do Ramon e do Emiliano depois do jogo não é em tom de crítica ao elenco, mas sim um tom de constatação e um diagnóstico de como está o ambiente do Internacional neste momento, e que também relatou que tem jogadores no grupo que já passaram por coisas piores, citou inclusive o D'Alessandro, que já passou por coisas piores, inclusive dentro do próprio clube, e que tem jogadores com experiência suficiente para esse momento. Ele falou da confiança, né, que muitos times acabam perdendo jogos por falta de confiança. Ele disse que a confiança se perde em algum momento, que os jogadores acabam duvidando da sua própria capacidade, que isso é preciso se recuperar dentro do Internacional. Falou aí sobre a confiança do grupo de jogadores do Inter nesse momento tão complicado. Lembrando que o Inter teve um bom rendimento e uma boa atitude contra o Botafogo e depois disso não aconteceu mais, não teve mais esse mesmo ímpeto. Relatou para o torcedor mais uma vez que tem que confiar no trabalho, mas que os diagnósticos e as correções elas são feitas na medida que as coisas não acontecem como esperado, como planejado, e que precisa de uma grande mobilização para o jogo de domingo, né? Que é um passo muito importante, e repetiu que com isso resolvido dentro do Campeonato Brasileiro, as avaliações e os movimentos começarão a serem feitos para 2026, mas que o momento é de união, de muita união de todos os colorados, mobilização internamente e externamente, né? Tanto de torcida, elenco, comissão, staff, de certa forma até a imprensa identificada, né? Um momento de mobilização, e que o Inter precisa vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Então, em resumo, a coletiva do Barcelos foi isso: não tem salários atrasados, admitiu equívocos e erros na gestão, mas que não ia fazer avaliação mais aprofundada neste momento, e fará sim no final do ano, porque agora é o momento de mobilização, retomar o caminho que o Inter deveria estar percorrendo, e que teve uma conversa com a comissão técnica, com o grupo e com o departamento de futebol depois do jogo do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Ele disse que relatou tudo que relatou na entrevista, ele relatou internamente, com mais veemência, com mais ímpeto, com mais cobrança, mas que o momento é muito complicado. E ele disse que quando tem que se fazer uma blindagem ao grupo e passar confiança é feito, e quando tem que cobrar, a cobrança também é feita. E para fechar, gurizada, o Barcelos ele esclareceu a questão do ônibus, né? Muitas pessoas reclamaram, eu fui um crítico inclusive, sobre o ônibus não ter parado para receber o calor do torcedor no jogo antes, contra o Sport, se eu não estou enganado, tá? Não lembro qual jogo foi, acho que foi contra o Sport. E aí houve uma crítica. E aí o Barcelos esclareceu um alerta de segurança, da segurança do clube, que identificaram alguns indivíduos que poderiam fazer algum ato de violência contra os jogadores. Por isso o ônibus não parou e entrou lá no box, assim evitando o contato com os torcedores. Ele declarou que infelizmente seguirá assim, mas prezando pela integridade dos profissionais, né? Então tá aí a explicação do presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista coletiva, uma coletiva bem longa, né? Inclusive, o presidente parecia muito bem preparado pela assessoria do clube para responder as questões. Não foi assim, não disse grandes coisas em relação à gestão, mas como ele mesmo falou, é um momento de união, e ele mesmo disse que fará essa avaliação, falará sobre outros temas no final desta temporada. Então, em resumo, é isso. Se vocês chegaram até o final do vídeo, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Toda a repercussão do dia a dia do Inter é sempre aqui no canal, né? Além das participações que eu faço nos programas da Rádio Grenal, mas também lá no meu Instagram, @_o Gabriel Camargo.
Muito, muito conteúdo, muito bastidor, muita interatividade com o torcedor colorado. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Clube do Povo. Tchau!